e não vou instalar uma injeção piggyback, uma das maneiras fáceis que eu posso fazer, se eu tenho uma preparação básica, é alterar o regulador de pressão, ou seja, aumentar a pressão do bico injetor, certo? Ou seja, o regulador de pressão, ele regula a pressão do seu motor, certo? Eu tenho aqui basicamente assim, um regulador de pressão assim, ó, tá? Isso quando você consegue alterar quando eu tenho um regulador de pressão que ele é externo, tá? Ali. Se é interno, vai ser um pouco mais complicado, beleza? Nos carros hoje, tá? Preparação de carro, já vendem esse tipo de regulador de combustível, tá? Regulador de pressão, de acordo com que você consiga alterar a pressão, certo? Para aumentar a pressão de trabalho do bico injetor e automaticamente injetar mais combustível, tá? Então vamos lá. Eu tenho um regulador de pressão. Então aqui tem uma molinha, certo? Basicamente assim dizendo, trabalha ali a maioria das motos com 3 bar, certo? 3 bar de pressão. O que acontece? Quando ultrapassa os 3 bar de pressão, há um alívio aqui. Então, essa pressão, ela volta, parte dela volta para o tanque, certo? Então, só para manter o quê? Sempre para manter os 3 bar de pressão. O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui no regulador de pressão uma espécie de registro aqui, certo? Eu faço uma espécie de registro para quê? Para mim fechar ou alterar aqui de acordo com o que eu preciso aqui. Por quê? Se eu fecho aqui o retorno para o tanque, certo? O que vai acontecer? Se eu fecho, na hora que haver um alívio aqui, ó, na hora que haver esse alívio aqui dessa válvula e a pressão que está excessiva, ela quiser subir para o tanque novamente, o que vai acontecer? Automaticamente aqui vai estar fechado um pouco aqui. Então vai mandar para o bico injetor mais de 3 bar de pressão, certo? Na maioria das bombas de motocicleta, elas geram mais do que 3 bar, tá? Elas geram ali 4 bar, tá? Se não me engano, 4 bar de pressão, tá? Então o que acontece? Eu consigo aumentar a pressão. Se eu aumento a pressão, o que acontece? No bico injetor aqui, ó, tá? Eu tenho o bico injetor aqui, certo? No bico injetor, o que vai acontecer? Com o mesmo tempo de injeção, vai injetar mais porque eu estou pressionando mais combustível. Então eu estou jogando uma pressão maior, vai injetar mais combustível. E vai pulverizar melhor o combustível. O que também aumenta a eficiência da queima do combustível. Por quê? Quanto mais pulverizado, quanto mais forma gasosa esse combustível entra para a câmara de combustão, maior a eficiência da queima. Se eu tenho uma maior eficiência da queima, eu tenho uma economia maior, certo? Se eu tenho uma economia maior, eu posso colocar um regulador de pressão aqui e ir testando. Mas o que acontece? Eu não posso deixar, Otávio, então eu vou eliminar isso aqui e deixar a pressão direta. O que acontece? O bico injetor aqui, ó, ele vai trabalhar aqui, ele pode trabalhar aqui com uma pressão acima do que ele foi projetado, tá? Se é para 3 bar, com acima, no máximo 50%, tá? Ou seja, se eu tenho 50%, seria basicamente aí 4 bar e meio, tá? Então eu não posso ultrapassar mais do que 4 bar e meio aqui no bico injetor. Porque se ultrapassar mais do que 4 bar e meio aqui no bico injetor, tá? Vai travar o bico. Quando trava o bico, você danificou o bico. Então vai injetar mais combustível do que o normal, não vai ter uma injeção correta. Eu vou ter que trocar o bico, eu danifiquei o bico injetor, certo? O bico injetor vai travar. Então o que acontece? O que eu posso fazer aqui é colocar um registro, colocar um mamômetro aqui e ir testando, aumentando a pressão, 3 bar e meio, e ir conferindo o que? A regulagem do meu motor, para ver se eu estou com falta ainda, se eu não estou com falta. Então essa é uma das maneiras. Isso numa preparação mais básica, tá? Eu fiz ali uns 170, 190, então eu posso ali colocar um regulador de pressão ali para aumentar um pouco a pressão e não ter falta nesse motor. Otávio, mas vamos supor que eu preparei ali um 230, coloquei o regulador de pressão, mesmo assim tá dando falta, troquei, ou fui lá, troquei o bico injetor, não coloquei o regulador de pressão, coloquei um bico injetor de maior vazão e continuou dando falta. Aí eu posso colocar o regulador de pressão, porque por mais que eu tenha um bico injetor de maior vazão, o que acontece? Eu tenho que aumentar a pressão para pulverizar um pouco mais e injetar um pouco mais de combustível. Então eu posso fazer também com o regulador de pressão aqui, se dependendo da preparação que eu faço, dependendo do bico que eu uso. É uma possibilidade que eu tenho em fazer esse trabalho, beleza? Uma moto injetada, numa preparação mais básica, ou dependendo também de uma preparação um pouco mais avançada, aumentar um pouco a pressão de acordo com o bico injetor que eu tenho. Mesmo assim, ele é de maior vazão, mas ele não está conseguindo suprir a minha injeção eletrônica, tá?